pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Isso aí, estamos aqui mais uma vez para a gravação de um episódio inédito para vocês. E hoje temos uma novidade, um pouquinho diferente, né, Gi, do que a gente está acostumado. Do nosso costume, né? Do que a gente está acostumado. Casa cheia. Casa cheia, mesa cheia, pessoal. Vamos gravar com especialistas, mas hoje temos mais que um especialista na mesa. Para a gente falar de um assunto muito legal. Várias vezes discutimos com outros convidados também, especificamente de algumas áreas. Mas vamos falar de patologia das edificações, né? Um assunto muito em alta, né? E com bastante demanda de serviço também. Mas a gente, né, trouxe um grupo especial aí para falar com a gente sobre isso. Antes da gente entrar, né, revelar quem são os nossos convidados misteriosos, agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores que permitem a gente manter o canal no ar. Não é não, Gi? Vamos agradecer aqui a Soprema, a Procrio, a Soncine, Imper Solutions e ao Grupo IDD. Nosso muito obrigada. Muito obrigada, galera, por apoiar e acreditar nas engenheiras, mantendo aí o nosso canal no ar. E hoje, pessoal, para falar de patologia, o que a gente trouxe? Os patológicos, né, Gi? Parte do grupo Os Patológicos, isso aí. Né? Agora a gente vai falar quem são que está aqui hoje presente na nossa mesa, né? Isso aí, fala um pouquinho, Gi. Bom, eu vou fazer um resumo, galera, vocês sabem, né? Vou fazer um resumo aqui, que hoje a gente tem bastante gente para falar, então... Isso aí. Vai ser difícil, 1 hora para nós hoje, vai ser pouco, vai ser hein? pouco. Eu vou falar aqui e vou apresentando um de cada vez, tá bom? Bom, a primeira que eu vou apresentar aqui, ela é arquiteta e urbanista. Ela atua com projetos de construção, já tô falando errado, meu Deus do céu. É patologia já. É patologia já de português. Técnica em transações imobiliárias, ela é pós-graduada em avaliações, perícias, engenharia, diagnóstico e patologia das construções. Seja bem-vinda, Débora Dias. Bem-vinda, muito Débora. Prazer, muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer é nosso de ter vocês aqui. Obrigada. E muito legal ter uma arquiteta no ramo de patologia. Muito difícil, legal. Parabéns. Obrigada. Nós arquitetos somos bem detalhistas, então é uma área que é bem propícia. Isso aí. Vamos ao nosso próximo convidado, né? Ele é engenheiro civil. E não seria diferente, né? Pós em patologia das construções também. Técnico em edificações, já está com 5 anos de atuação aí na área e hoje ele também tem a sua empresa. Seja bem-vindo, Guilherme Borges. Muito obrigado, agradeço pelo convite. A gente está muito honrado de estar aqui, né, lógico. Nós que agradecemos. Legal, muito bem-vindo. Prazer ter vocês aqui, viu, Guilherme? E agora, a nossa última convidada, né? Porque não coube todos os patológicos, né? Infelizmente. Né? Ela também é engenheira civil, ela atua 8 anos na área da construção. Atualmente ela está na área de saneamento, mas também tem a pós-graduação em engenharia diagnóstica, desempenho e patologia das construções. Seja bem-vinda, Emanuele Neto. Olá, prazer, Emanuele. Que legal, muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Prazer receber vocês aqui. Parte, né, dos patológicos, né? Parte dos patológicos. A gente tá com o estúdio cheio hoje. Você viu? Quase que não cabe. Mas, e aí, até antes da gente entrar no assunto mesmo de patologia, seria legal vocês comentarem um pouquinho dos patológicos, né? Como surgiu esse grupo, os patológicos, quantos são? Uma coisa que a gente até conversou, eu não vou deixar a Manu falar, porque ela é a parte fundamental. Dos né? patológicos? Conta no início. Conta por quê. Patológicos, fala como é que surgiu. Então, o chute inicial é seu. Desses encontros nossos ali, que tem essa turminha muito fechada, que tava ali sempre nas reuniões e cursos e tal. E num desses cursos, o Felipe jogou no ar uma ideia, tipo assim, avulsa, né? Seria legal, de repente, ter um grupo, né, em conjunto e tal, né, várias ideias. Eu peguei e falei assim, nossa, eu abraço essa ideia, eu vou criar um grupo e vamos ver, quem quiser, né, eu conhecer poucas pessoas, assim, né, que a gente conhece mais aquele contato de internet, mas aí eu já fui lá, já criei a conta, já criei um grupo no WhatsApp, joguei lá no nosso grupo de network, foi assim, quem entendeu mais era quem estava, né, no curso, joguei lá no grupo do curso mesmo, falei assim, gente, tá criado aí, quem quiser participar, quem quiser abraçar essa ideia. E aí, né, alguns integrantes, né, se proporam e tal, acabou que no final a gente foi
peneirando com quem, de fato, estava ali participando, porque não foi só uma brincadeira. A gente começou a conversar, estruturar, né? Eu que criei, né, a identidade visual ali inicial, né? Os patológicos, a logo ali, e acabou mantendo, né? Mas, assim, com o intuito de o quê? A engenharia diagnóstica é uma área muito nova, né? Um setor muito novo da construção civil, né, da engenharia civil, e poucas pessoas, sabe, pessoas, assim, eu já fui conversar, sabe, síndicos, corretores, falam assim, nossa, vocês fazem um serviço que as pessoas precisam, só que elas não conhecem, elas não sabem que vocês estão fazendo isso. Então, eu falei assim, vamos falar um pouquinho de dia a dia, né, da patologia das construções. Nós não somos professores nem nada, mas nós somos atuantes, a gente trabalha com isso. E dividir conhecimento, e mais assim, para divulgar também a engenharia diagnóstica, né? Porque tem estudante ali que segue a gente, tem colegas que curtem o conteúdo ali que a gente está publicando, que é do dia a dia, né, da patologia, alguns conteúdos técnicos também, que a gente sempre procura ter muita responsabilidade, né? A gente estuda bastante. Todo mundo aqui, né, tem uma especialização no setor. A gente lê muito literatura, norma, experiência de campo, né? Os outros contatos, aquelas pessoas que já estão lá na frente, né? Que a gente tá aí, né? Sempre estudando, sempre... Então, a gente com muita responsabilidade tenta colocar também um pouco de conteúdo técnico, dia a dia, e esse foi o intuito mesmo de espalhar, né, para as pessoas conhecerem um pouco, né, os curiosos, quem é da engenharia civil mesmo, quem já é atuante, né. Que legal. E eu confesso também que, no caso da criação, eu acho que eu nem tinha contado isso para as meninas, né, mas essa aula que teve, né, que o Felipe Lima, a Depati, né, vou deixar um abraço para ele aqui, eu não participei. Ah, você não estava nessa aula da ideia. Então, normalmente, assim, quando eu consigo assistir uma aula, porque tem muita coisa, é muito seminário, é aula, workshop, então, às vezes a gente só pega uma aula gravada, por exemplo. E nesse dia eu não tava, mas eu tava no grupo do WhatsApp da aula. Entendi. E aí o Fê pegou e falou assim, cria um perfil colaborativo, um perfil collab, né, para vocês poderem passar esse conhecimento adiante. E aí, quando a Manu começou essa organização, ela começou no grupo. E aí veio a peneira, né, então, para ver realmente quem estava engajado. Então, ficaram uns pelo caminho também, mas tá sempre tudo acontece, bem. né? Vem aquela euforia, né? Em 10, 15, 20, 30, aí cai pela metade. E aí, quando a gente sentou para começar realmente a trabalhar, porque é trabalhoso. É muito trabalhoso. Hoje somos em 10, mas na época nós éramos em 8, né? E entrou e saiu algumas pessoas, entraram e saíram algumas pessoas, mas como começar a trabalhar, o pessoal meio que assustou um pouco. Eu falei, não, gente, a gente realmente tem que levar isso a sério. Né? E aí foi quando começou a acontecer, a gente começou a alinhar, ter reuniões de alinhamento, que é super normal. E o intuito é esse, realmente compartilhar aquilo que a gente estuda, né, compartilhar a nossa área de atuação que a gente tanto ama. Então, o objetivo do grupo é realmente compartilhar conhecimento. A página hoje, tudo que vocês distribuem em rede social é produção de conteúdo digital na área. Isso. Vocês não trabalham, assim, no dia a dia juntos. Até porque, por exemplo, nós somos em várias pessoas, né? Inclusive, aproveitamos o evento do Enapati. Para se conhecerem? Para se conhecer, foi o nosso primeiro momento presencialmente juntos, né? Foi muito importante. E no próprio Enapati 2023, a gente teve o privilégio de ter mais 2 integrantes. Que é a Jordana Epifânio, que ela é de Minas, né? Minas Gerais. E a Tayeli Ramos, que é da Bahia. Então, assim, é um grupo muito espalhado, né? Pelo Brasil. E também é multidisciplinar. Porque a gente, às vezes, tem um que trabalha com uma determinada área, o outro que trabalha, e a patologia, ela tá inserida, né? Então, essa que é a parte legal. Então, os nossos conteúdos, eles acabam sendo bem diversificados. Então, quem entra hoje no perfil dos patológicos vai conseguir ver isso. E, às vezes, até se seguir, vai até a última
até o último post ali, para ver de quem que é a assinatura daquele post. Ah, legal. Quem faz assina? Quem faz assina. A gente coloca ali a responsabilidade, né? É quase um RT. Mas, tem que tomar cuidado com o que escreve, né, Tem que tomar cuidado. No caso da Débora, é uma RT. Exatamente. Só complementar aqui o Gui. Então, nossos conteúdos, além de teorias, né? E sempre de uma forma muito prática. Claro que as pessoas que vão seguir a gente, elas precisam se aperfeiçoar naquele tema. Mas além de conceitos, a gente também coloca tipos de serviços que as pessoas podem prestar, livros que elas podem consumir, palestras. Então, é como se fosse um guia, né, prático ali para quem quer ir para patologia, quem está na área. E até mesmo um leigo que entra no nosso perfil consegue entender melhor, identificar que eles precisam necessitam desse serviço, né? Que a gente vê muito, né, gente? É uma deficiência, assim, na área de... Principalmente condomínio, né? Que é o que a gente tem mais vivência. Tem a questão de indústria, outras áreas, mas eu acho que o pessoal ainda é um pouco mais... em função da exigência e dos riscos, acabam sendo mais experientes. Mas a gente vê que condomínio, a parte de edificações... ainda falta muita informação, né? Sim, para síndico. Até o gancho que a Manu falou sobre a área ser muito nova, até para quem compra o serviço de um patologista, ele precisa entender. Verdade. Né? O que ele vai contratar, né? Vai contratar uma vistoria, vai contratar uma inspeção, uma perícia, qual que é a diferença de uma para outra, que tipo de resultado, qual é o resultado do trabalho que vai ser feito ali. Então, a gente acaba entendendo isso e tem que repassar. A gente tem que conscientizar, né? No caso dos condomínios, os síndicos. Exatamente. No caso de uma perícia, a gente tem os advogados. Então, existe aí um público que carece dessa informação e saber o que a gente faz de fato, né? Até corretores mesmo. Já teve casos de corretor, assim, nossa, eu tô com um imóvel, ele tá com tal problema, né? Eu não consigo vender. Eu peguei, consegue. Tipo, a engenharia diagnóstica vem justamente para isso. A gente pega, vai lá, ajuda o proprietário a identificar aquele problema e, de repente, né, oferecer ali, né, para quem tá comprando, né? Ou ele vai diagnosticar e vai corrigir, ou então ele vai dar um desconto ali, né? Se é eu que tô comprando, vou fazer uma vistoria de recebimento de imóvel, né? Vou negociar um desconto no meu imóvel de acordo com aquela patologia. Coisas assim que as pessoas não sabem que a gente faz esse tipo de serviço, né? Igual os advogados, né? Eles têm uma noção, mas não têm noção de como a gente pode colocar o nosso conhecimento técnico na hora de elaborar os quesitos, né? Para uma perícia, né? Montar um laudo extrajudicial, né? Uma antecipação. Então, assim, são em vários ramos, né? A gente pode trabalhar a patologia das construções, na verdade, deveria ser um interesse geral, porque entra na parte de projeto, entra na parte de execução, não só no pós-obra, né? É muito importante... E o pessoal fica linkando só com pós, né, Emanuele, não é? Não, e não é. Você tem que ter conhecimento. Olha o tanto de norma, tanto de coisa, porque, assim, a gente tem conhecimento das normas na hora que a gente vai elaborar um laudo, mas, assim, não precisaria, às vezes, da gente estar ali atuando no pós-obra, se quem tivesse atuando com o projeto também tivesse conhecimento, né? Igual hoje, eu acho que uma das normas mães que a gente tem aí, que é a NBR 15575, né, são 6 livros, tinha que ser, eu falo assim, até matéria, né, na faculdade, enquanto o aluno tá ali na faculdade, né, porque assim, entra na parte de projeto, entra na parte de execução, que você tem que ter conhecimento de coisas, né, a forma correta de você executar, a gente não sai preparado da faculdade para isso. Às vezes, até no nosso estágio, a gente pega profissionais que têm vícios lá, a gente sempre fiz isso, e não tá acostumado a fazer da forma correta, a gente não é educado para... E, assim, isso abre mercado de trabalho, infelizmente, né? A gente tá aí trabalhando, mas que a intenção, né, seja melhorar nossa execução das construções para não ter que existir isso, né? E até só pra gente fechar também a parte do grupo, eu acho que é muito... legal, interessantíssimo isso tudo que a gente está colocando. Vamos dar sequência aí no assunto de patologia. Claro. Mas acho que seria legal, antes disso, se vocês puderem... não cabia todo mundo, né, gente? Que nem ele falou, os patológicos hoje são em 10. Mas acho que seria legal vocês falarem o nome de cada um, né? Assim, perfeito. só pra... Nem sei se vocês sabem de cabeça, né? Tem muita gente. Então, a gente... Até que eu coloco aqui. A gente é um grupo bem diversificado.
né? Embora o Gui seja o único homem que restou ali, né? Nós somos... No meio da mulherada. Caramba, Mas 9 mulheres. nós estamos em diversos locais do país, então cada um é de um lugar. Então, Nossa, a que gente tem bacana. essa experiência também de localidade, né? Porque cada local tem as suas necessidades, as suas E patologias. muda, hein, gente? Muda. Assim, Muda. até a parte técnica, projeto, soluções, muda conforme a região geográfica, né, Conforme. do país. Justamente. É muito engraçado. E o bacana é que todo mundo muito engajado. E a gente consegue, com essa multidisciplinaridade, criar um grupo bem completo. Sim, Que o Gui vai sim. passar aqui. Na verdade, fica fácil de abordar, né? Fica fácil de abordar diversos assuntos e a gente aproveita o conhecimento de cada um. Mas vamos lá. A gente tem a Ana Sara, que é da Bahia, a Emanuele, que tá aqui do nosso lado, a Júlia Pereira, que também é de Minas, Débora Dias, tá aqui do meu lado, a Bruna Carolina, que é da Bahia, a Caroline Willeman, que é de Santa Catarina, eu só não vou lembrar o nome da cidade, que não Aí é perde um pouco muito de não. Tá bom. Não podia até falar Carol, só a região desculpa, sul, mas- né? Tá bom. É a mesma coisa, Caraguatatuba. Eu estou em Caraguatatuba. Quem vai lembrar de falar Sabe que Caraguá? você é de litoral de São Paulo. Litoral Norte, tá bom, tá é. bom. E temos também a Tatiana, que é do Rio de Janeiro. Fora as outras duas que eu falei que entraram. ingressaram agora, que é a Tayeli e a Jordana. Legal, Jordana. legal. Muito bom. Cara, Que, aliás, né, elas são duas integrantes que nos procuraram. Pra gente foi uma honra muito grande, porque são duas integrantes de peso, ganharam até, foram premiadas agora no Enapat, né? Legal. Então, pelos seus desempenhos. Então, a gente tá com novidades por aí. Na verdade, na verdade, é a primeira vez que a gente tá falando sobre isso. Nem na nossa rede social a gente tá falando. Olha Então, Então, de primeira mão, É, está você quer aqui nos tentar, Engenheiros eu acho que já tem Notáveis. entrado, mas Exatamente. Então, Não, mas a gente vai colocar lá como news. coloca, pode colocar. Inédito. Então, Inédito A Jordana, nosso. só para falar sobre a questão, a Jordana, ela foi premiada no ADEPAT como a patologista que iniciou a carreira após os 50 anos. Poxa, que né? bacana. Ganhou Com o prêmio sucesso. Fernando Sucesso. Cardoso. O prêmio legal. Fernando Cardoso. O Fernando Cardoso foi um membro da nossa família, né, que a gente chama de família ADEPAT, né? Porque ficou muito... como uma mesa de jantar, uma mesa de almoço a gente tem quando a gente se reúne. E o Fernando foi meu colega de pós-graduação, mas infelizmente ele veio a falecer, Poxa, né? Bem nos primeiros meses, assim, ele pediu para se retirar da pós-graduação, dos estudos, para poder iniciar o tratamento, mas infelizmente puxa vida. ele veio a falecer por câncer. E a gente quis Homenageá-lo. reconhecer e homenagear. E assim, um dos nossos, né? Colocar o nome do prêmio como um Muito bacana. dos membros da ADEPAT. E a Jordana foi foi reconhecida merecidamente. Recebeu o prêmio E a lá Tayeli, da Enapat. a Tayeli, inclusive, ela foi premiada num concurso que foi de onde surgiu a ADEPAT. A ADEPAT, ela surgiu de um concurso chamado A Postagem. E desse concurso, onde as pessoas tinham as postagens avaliadas, né, já teve a primeira, a segunda e a terceira edição, a Tayeli foi vencedora. Inclusive, ganhou até de mim, E né? foi Nossa. um conteúdo muito, muito bacana mesmo, merecido. E assim, né, a Carol, ela já trabalha com perícias, né, ela tem um desenvolvimento muito grande nessa área. A Ana Sara é uma engenheira, assim, com muito conteúdo, eu admiro aquela menina Detalhista. demais Uhum. também. Né, são mulheres muito batalhadoras e de muito conhecimento. A Bruna, né, que às vezes ela não aparece muito em vídeo pela timidez ali, mas ela tá se desenvolvendo Sim, também, uma faz muito evolução conteúdo. enorme. Muito estudiosa. A Tati do Rio, ela tá se especializando em impermeabilização também. A Tati eu conheci, ela conheceu, no IDD né? Summit. Ela estava lá, conhecia. Vai ser a minha aluna, né, Vai. na pós. Vai, Legal, vai. bacana. Então, assim, incrível. E a Júlia É. Pereira, né, gente? Que a gente não Júlia- pode deixar de falar dela aqui, porque é uma pessoa, Maravilhosa. assim, de extrema importância para o nosso grupo. E acho que seria bem bacana, assim, ela deveria estar aqui também, Sim. né? Puxei a orelha dela, né? Mas... Deveria. Ela que tava no curso comigo foi a primeira a abraçar. A Júlia Ai, foi a sim. primeira. Sim. Ela tava no curso lá onde surgiu a ideia. A ideia. Ela foi, eu topo, já foi a primeira a Foi abraçar a mesmo. causa e dar um super apoio aí.
também atua bastante aí com vistoria cautelar, inspeção predial, né? Agora ela tá fazendo fachada também. Ela tá direcionando para essa área de revestimentos. É né? bem legal, uma pessoa bem atuante aí, participativa. Vocês viram que a gente tem muito orgulho dos nossos É, tô vendo. E entrou bastante gente no grupo e a gente foi colocando os posicionamentos. Olha, a gente quer que seja com seriedade, a gente precisa ter uma regularidade, a gente precisa ter um perfil todo seguindo a mesma linha, né? E aí, automaticamente, isso foi sendo filtrado, né? As pessoas foram se mostrando e ficou, assim, um grupo bem bacana. Que acaba gerando uma credibilidade, né? Sim, E o que a gente mais precisa hoje em dia é da credibilidade, porque como a gente vai falar sobre os problemas das construções e como as pessoas vão levar a sério isso sem uma certa credibilidade, né? Então, responsabilidade. Então, assim, hoje os patológicos funcionam dessa forma. Legal, assim, vocês contando, lógico, aqui, muito respeito ao Guilherme, mas eu fico muito feliz de ver um grupo de 10 pessoas, onde 9 são mulheres, Eu né, também. gente? Eu também. Não, porque a gente, que é mulher, sabe o quanto que é difícil, Muito. né? A área, assim, não só a patologia, mas a área de construção em geral, né? Sim. Mas as mulheres vêm conquistando mais espaço. Um assim, exemplo, eu tava fazendo essa observação esse final de semana no Enapate, né? A hora que eu olhava ali na sala, mesmo no palco, participando das mesas redondas, premiações. Mulherada dominando. Tá Cadeira dominando, que cheia, legal. mulherada dominando, assim, e As mulheres gente... vão dominar o mundo. Não, e assim, de igual para igual, porque assim, as pessoas que convivem, a gente tá quebrando alguns paradigmas. Exatamente. E assim, os nossos colegas, né, porque assim, era uma área de tanto preconceito, e os nossos colegas são tão respeitosos com a gente, os nossos Exatamente. colegas homens. Os próprios homens incentivam, Sim. né? Muitas vezes, mais do que, às Do vezes, que- mais do que algumas mulheres. verdade. Eu sempre tive patrão homem Verdade. e que estava implementando mulheres na empresa justamente por Incentivando, respeitar demais nosso trabalho, nossa competência. E é muito legal a gente estar num lugar onde a gente tem espaço, a gente é respeitada, Muito as legal. pessoas reconhecem, né? A gente tá E eu vou advogar aqui. né? Eu vou advogar porque, vamos lá. As mulheres são detalhistas. São mais detalhistas. Então, a gente tá falando de uma área onde exige o detalhe, né? Você ser minucioso, você ter a visão holística, você conseguir enxergar essas coisas dentro das construções. E as mulheres, elas, assim, São desculpa expert os homens, nisso, né? né? A gente tem que desenvolver isso bem mais do que vocês, Você com sabe certeza. que a Emanuele comentando isso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu no Summit, foi até um professor do IDD, acho que é o engenheiro José, acho que é Cambridge o nome dele, mas ele veio, eu nem conhecia, ele dá aula em pré-fabricados e ele veio parabenizar pelo canal no último dia até, no sábado. Que eu acredito que eu já deveria Já tinha ter ido. Mas foi uma coisa, assim, que me chamou a atenção que ele falou. Ele contou uma história, assim, de quando ele se formou, né? Que ele viu uma colega sofrendo preconceito fortemente, que ele tomou partido, tudo, ajudou. E hoje é uma calculista de sucesso, né? Olha que legal. Tudo. Mas o que eu achei muito legal ele falou que ele tem 2 filhas e que o que ele fica mais feliz é de encontrar mulheres, assim, que conquistam o seu espaço, que se destacam na engenharia, porque ele pensa nas filhas dele, sabe? Ele fala, Legal. gente, eu falo para minhas filhas todo dia, vocês podem ser o que vocês quiserem, né? Não então, Quebrando paradigmas. Exatamente, Abrir portas, né? sim. Pra que o futuro, que nem eu tenho uma filha mulher também, meu filho maravilhoso, né? E já tá crescendo, aprendendo a ter esse respeito da igualdade, exato. né? De que somos seres humanos acima de qualquer coisa. Então, nós mulheres, nós temos que quebrar esse paradigma. Eu, né, tenho ainda mais questão de idade também. Ver a Jordana sendo premiada. Idade, a maternidade, né? Que era o que a gente estava falando. Isso. Então, assim, a gente precisa realmente desbravar, né, encontrar homens como Guilherme, como Felipe, como outros que estão aí no nosso colegas caminho, que incentivam, que né? têm essa consciência, Empresas, essa sabedoria, né? porque Já tem bastante hoje que faz isso, né? Já. Isso é uma Justamente. boa evolução. de evolução. E aí isso também dá força para nós podermos quebrar, porque embora tenha essa juventude, ela já vem com um novo pensamento, mas ainda tem muito a ser desbravado. Tem, verdade.
Tem, porque tem muita... Os antigos têm muito isso. Preconceito, né? verdade. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas, assim, a gente vê que isso já vem sendo quebrado. Porque não é uma questão de feminismo. Ai, não tô aqui porque eu sou mulher, eu De vou fazer... competência, É uma questão de... Qualidade, A gente competência. consegue, a gente sabe, tem potencial pra fazer de igual. Mas contar as boas histórias, né? Igual eu ali, né? Mesmo pessoas mais velhas, as que mais elogiam. Igual eu atuo numa área ali que ainda assim, na área que eu estou atuando atualmente, onde eu estou, a maioria é homem. Eu tive contato já em obras diferentes. E quem vem, sabe? Fala assim, ó, eu tô com um fiscal de obra lá, que ele fica, nossa, eu acho tão legal, menina. Tipo assim, seu trabalho, o jeito que você corre aqui. Quando eu vejo uma mulher, sabe, na obra, fazendo o que você tá fazendo. E isso não foi só... E são pessoas mais velhas, com Isso mais é legal. de 50 anos, que Isso estão aí é na bom. construção civil. Tem muito mais tempo de construção civil do que eu. Às vezes até eu tava nascendo e já tava trabalhando Fazendo ali. obra, né? E ele elogiando, abrindo espaço também. Ainda tem essas pessoas também, muito bom. Não, é que assim, a gente nunca generaliza, né? Nem podemos, na verdade, né? Tem os que, infelizmente, continuam sendo preconceituosos, mas já tem uma grande maioria aí que já quebrou esse Principalmente, preconceito. que nem eu falei, né? Esse professor também já é um pouco mais velho. O Ricardo, né? Eu trabalhei com o Ricardo também na Vedacity, fundou a Imper Solutions comigo. Ele falou várias vezes, falou, não, a mulherada... Falou exatamente o que o Guilherme falou, é mais detalhista, mais organizada. Então, para determinado serviço, eu prefiro que seja mulher. Então, você vê que tem... ainda tem muito preconceito, mas já tem muita gente... Preferência também. Inclusive homens, né? Incentivando e... E tem bastante já Né? incentivando no mercado. Ainda bem. Vamos falar um pouquinho de técnica agora, né? Falamos bastante do grupo, né? Bom, a gente sabe, patologia aí, para quem não... A gente queria que vocês fizessem uma descrição breve aí do que é patologia, porque no nosso canal tem bastante gente que também não é dessa parte da engenharia, né? A gente sabe que tem muito engenheiro, muita gente que estuda, mas tem muita gente que segue a gente lá, que gosta do canal, gosta do conteúdo, mas não é da área, né? E a gente também quer saber, na opinião de vocês, por que essa área tem ganhado tanta força nos últimos anos? Sim. Né? Quer falar, Dé? Eu vou começar então, aí você complementa. Então vamos lá. Gente, patologia das construções, né? Se a gente vê pela... Nossa, é uma palavra bonita. Etimologia da palavra, ela vem de patos e logia, que é o estudo das doenças. Então, é uma matéria que serve para a gente estudar todas as doenças, ou de uma forma geral, as doenças que as construções elas podem manifestar. Então, até uma coisa que a gente acabou aprendendo... Normalmente a gente vê o profissional vendo uma trinca e fala assim, ó, uma patologia ali, ou uma umidade, uma patologia ali. Então a gente aprendeu que é uma manifestação patológica. A patologia, ela é o estudo, né? E a anomalia, no caso, ali, né? é um sintoma, é a manifestação patológica. Então, a patologia hoje, ela é essa disciplina, é o estudo das doenças. Assim como, por exemplo, a gente relaciona muito com a medicina, existe a patologia dentro da medicina, que é o estudo das doenças. E com relação ao desenvolvimento, a segunda parte da pergunta, você tinha feito... Como que essa área está ganhando força, como ela Nos tem ganhado nos últimos últimos anos, anos muita força. É só você ligar o jornal, o telejornal, você vê aí o que tem acontecido. Edifícios caindo, né? Com problemas de técnica de construção, material fraco, né? E tantos outros problemas. Erros de projeto, construções irregulares, né? Às vezes a pessoa constrói irregular, eu vou ali, compro, né, na inocência, chego ali no meu imóvel, tá cheio de problema, quem que eu vou recorrer, né? Então, por isso, assim, até, de certo modo, ainda é ligado com pós-obra por conta disso. As pessoas geralmente procuram quando já está com o problema, mas quem está entrando nessa área mesmo, aí já está desenrolando para outros setores, porque existe, né, a engenharia diagnóstica, né, a patologia está ali dentro, né, engenharia diagnóstica, entra vários estudos, né? São as ferramentas, né? Várias ferramentas ali, né? Então, a gente está mais ali no pós-obra, mas já tem gente, quem quer atuar mesmo, tem gente que já está ali na área de projetos, tem gente que está na parte de auditoria, tem gente que está na parte de perícia. Então, assim, mas designar responsabilidades, né?
e corrigir, porque a gente tá aqui, na verdade, não é para apontar o dedo, a gente tá aqui para solucionar os problemas, porque se você não acha a raiz do problema, você não tem como corrigir de forma eficiente, aquele problema vai voltar, então precisa... paliativo, A gente precisa de um especialista para isso, porque assim, se você tem um problema ali, você não sabe o que tá causando e tá ali corrigindo da forma errada, aquele problema vai voltar. Então, assim, nossa função como especialista é ali, né, fazer um estudo de caso, ver o que tá causando aquele problema e muitas vezes, né, a gente não trabalha só com isso dando um diagnóstico, né, a gente presta consultoria também, né, às vezes a gente oferece serviços que a pessoa não quer isso, ela só quer um apontamento das responsabilidades, mas assim, a gente também atua mostrando a melhor solução para aquele problema também. Legal. Também, assim, né, para sintetizar a importância da patologia, né, nos dias de hoje, então a gente tem 2 cenários muito distintos, mas semelhantes por conta da decorrência das manifestações patológicas, né? Que é a questão da construção muito antiga. Então, a gente vinha num processo da cidade se refazer, né? E agora a gente está tendo uma escassez de áreas. Então, essas edificações estão ficando cada vez mais antigas, embora elas tenham aí umas estruturas melhores do que as de hoje, mas elas estão com ausência de manutenção, que acho que isso é muito importante a gente colocar e frisar bem, que as edificações precisam ter a manutenção. Como nós precisamos fazer exercício físico, dieta e tudo mais, as edificações precisam ser cuidadas com zelo, periodicamente, né? E até agora veio a norma de garantia, né? Para auxiliar nisso, porque as pessoas não têm noção de quanto tempo elas precisam fazer essas manutenções. Exatamente. E, em contrapartida, a gente está vindo com um processo de construção acelerado, né? Mesmo com... nós temos tecnologias que permitem acelerar um pouco mais, mas a gente vê edificações sendo erguidas... em semanas, né? Assim, tudo responsabilidade, né? O pessoal pensando muito no prazo e no quanto que tem que entregar porque vendeu, né? Justamente, né? Só cronograma, só. Exatamente. Então, tem essa. Exatamente. Então, nós patologistas, né, nós temos esses 2 cenários muito importantes, muito graves, como colocou o Gui, para poder direcionar aí, para a gente parar de ter tanta tragédia e tanto seguir que aí. Várias normas estão sendo lançadas após os acidentes. As pessoas fazem as coisas de forma incorreta, né? Não tem uma norma que rege, porque hoje, né, norma não é lei, mas ela tem força de lei, né? E acontece um acidente e sai uma norma. Hoje, assim, né, para quem mexe com edificações, a gente tem norma de manutenção, a gente tem norma de reforma, tem a norma de desempenho, que já é obrigatório. Todo mundo que está construindo tem que conhecer, tem que ter uma construtora. Muitas vezes o pessoal da construtora não tem esse conhecimento, deveria ter pelo menos uma assessoria sobre as normas, sabe? Para auditoria de projeto, para a parte de execução, para a parte de pós-obra, né? Então... Até complementando o que a Emanuele falou bastante, assim, lógico, tem a questão da manutenção, né? A gente tem edificações antigas, muitas vezes foram concebidas com maior qualidade, mas mesmo assim, em função da idade, tem as manifestações, precisam de manutenção e correções. Desempenho, né? Exatamente, ao longo do tempo. Temos a questão das obras novas, que muitas vezes não se respeita, né? A qualidade, o tempo, enfim, cronograma. Mas tem as questões que nascem em projeto. Isso que a Emanuele colocou, muito bem colocado, que nem eu trabalho muito com impermeabilização, a parte de projeto e consultoria. A gente tem muito projetos novos, obras novas que estão nascendo, e às vezes com relação à impermeabilização, porque a gente tem essa visão mais crítica, a gente levanta o ponto na hora que está nascendo o projeto. Então, existe uma equipe de projeto, onde o pessoal está compatibilizando, ali está trocando ideia, arquitetura, estrutura, instalações de impermeabilização. E tem muita coisa que a gente levanta o dedo e fala, olha, isso aqui, se a gente continuar dessa forma, envolve todo mundo, não só a impermeabilização, mas é um problema que vai dar por conta da impermeabilização. E na maioria das vezes, ou o pessoal briga, ou não quer fazer, não tem nada a ver. É o que você falou, assim, as pessoas desconhecem conceitos e, assim, as consequências de manifestações patológicas por erro de projeto. Sim.
Não, assim, a gente tem a norma, se eu não me engano, agora a 14057, né, que fala, inclusive, das responsabilidades ali, né, fala dos documentos que devem ser entregues, dos manuais, de tudo que as construtoras... De uso e operação, né? Que as construtoras têm por obrigação, né, oferecer ali, né, para aquele cliente, para aquele proprietário, e muitas vezes elas mesmas não têm conhecimento. Eu falo porque, assim, a gente vai pegar uma inspeção predial, a hora que a gente vai solicitar do síndico os documentos, Não tem os nada. básicos, os mínimos, que Não eles tem são nada, né? obrigados a ter, eles nem receberam, né? Uhum. E, assim, igual um síndico, mesmo um síndico profissional, ele não é formado em engenharia, ele não Ele é não tem obrigado a obrigação de saber saber. um tempo, de quanto em quanto tempo que ele tem que fazer a pintura, de quanto em quanto tempo que ele tem que fazer uma vistoria no sistema de impermeabilização, de hidráulica, de mecânica. Como que ele vai se orientar? Através do manual do proprietário. Exato. Por isso que eu falo, então a engenharia diagnóstica ainda tem tudo isso. Tem pessoal que trabalha com consultoria, tem pessoal que trabalha com qualidade, tem pessoal que trabalha com elaboração do manual, né, de uso e operação, Verdade. que a gente tem norma também para Sim. elaboração Sim. do manual de uso e operação, né? Então, tem muita coisa e basta a gente buscar informação, se orientar. Mas só fazendo um parênteses aqui, mas que nem a gente tenta trazer essa conscientização, mas a gente vê que até no nosso meio tem profissionais que deixam a desejar. deixa, né? Não. Tipo assim, não, depois a gente resolve isso. E aí vai passando o tempo. Quando passa o tempo, gera. É que nem carro, né? Se dá um problema numa coisa, você não vai lá e faz manutenção, Exatamente. Quando você for lá, vai já tá tem bem outra pior, né? coisa. Sim. E você vai só ampliando lá a quantidade de problemas que você E tem. bem mais caro também. Não, mas assim, aí entra outro ponto, né? Onde a engenharia diagnóstica é pouco conhecida, é nova, mas ainda assim pouco valorizada. Igual Verdade. o manual de uso e operação, o manual do proprietário. Muitas empresas começam a oferecer só depois que dá problema. Ela não tem consciência que ela tá dando ali, ela tá orientando um cliente, ela tá se dispensando, resguardando e dispensando algumas responsabilidades, porque é sim do proprietário dar uma manutenção para cuidar, para garantir a vida útil da edificação, né? Ele construir, ele não tem que ficar ali o tempo inteiro, ele tem que orientar aquela pessoa. Se ele não dá isso, ele tá pegando a responsabilidade para ele. No pé, né? Se ele não tá orientando o proprietário, se ele não tá dando o manual, ele tá pegando aquela responsabilidade para ele. Então, ele vai gastar muito mais com manutenção, executando o serviço que às vezes não é mais da responsabilidade dele, simplesmente porque não deu o manual. Então, muitas construtoras implementaram o manual depois de, assim, muita dor de cabeça, de muito prejuízo. Bolso, né? E as normas vêm para isso também, né? E aí, complementando o que vocês falaram, relação de projeto, de responsabilidade do profissional também envolvido, é uma cadeia, né? Então, assim, inicia com a ausência de projeto, que é uma economia burra, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai economizar em projeto, e aí começa ali o erro, né? Não tem o projeto, aí faz uma execução. Na obra, né? Já começa errado. Começa errado. Aí vai indo para uma construção acelerada, né? Com pressa também, e resolvendo problemas em obra, né? Porque não tem o projeto. Nem sempre é a melhor solução, porque quem tá resolvendo não é o especialista. Isso. Né? Daí entrega a obra, aí o construtor entrega a obra. E ele fala assim, olha, tem a garantia de 5 anos. Aí o síndico pega aquilo lá e fala, não vou mexer em 5 anos, senão eu vou perder a garantia. Aí não faz a manutenção. Então, é uma bola de neve, né? E aí você vai fazer o manual tardiamente do imóvel, você não consegue desenvolver porque não tem um projeto. Não tem histórico. Não tem histórico não tem da edificação, dos produtos nada. fornecidos, nada. Então, assim, ainda é uma luta muito grande, mas que aos poucos a gente vai conseguir conscientizando. Uma maneira bem prática, por exemplo, que para quem não conhece, é fácil de você ver com relação a uma construção, até pedir para as meninas me ajudarem a lembrar, que é o ciclo da edificação. Então, assim como a gente, né, como ser humano, a edificação também tem o seu ciclo, né? Então, é o PPURD, que a gente vê dentro da engenharia diagnóstica, que é o planejamento, projeto, execução, entrega, o uso, reabilitação e desconstrução. Então, a construção, ela passa por todas essas etapas ao longo da vida dela. E a gente tem, dentro de cada uma dessas etapas, a oportunidade de poder antecipar alguma coisa. Antecipar algum erro, por exemplo, de compatibilização de projeto, que aí justamente entra também a parte de IMPER.
E dificilmente você vê, assim, num caderno de projetos, um projeto de impermeabilização, por exemplo. De repente, isso daí É um dos vai... maiores problemas, E o né? tanto que é importante Qualquer uma das várias compatibilizar hidráulica e elétrica com impermeabilização. Exatamente. Com certeza vocês pegam muito problema, né? Muito problema. E aí, com relação até às iniciativas legais, você vê que, por exemplo, nessa questão de projeto, hoje já existe lei que obriga construções a nível federal do uso do BIM. Exatamente. E aí você pode inserir isso daí, de certa forma, né? Você vê essa inserção acontecendo gradativamente. Então, quem sabe no futuro, eu até penso muito nisso, né? Em relação ao patologista, a patologia ou a especialização em patologia das construções ser um requisito para os futuros profissionais. Então, vai ser contratado por uma empresa, vai ser um empresário, né? Um empreendedor, ter essa formação, essa especialidade para poder fornecer o serviço. Por quê? Porque ele já tem antecipadamente aí um certo conhecimento, visão, né? uma visão do de que pode dar problema. Exatamente, da técnica, da parte de planejamento. Inclusive, por exemplo, o planejamento em si, né, a implantação do uso do PMBOK, lá do PMI, dentro das empresas também não é uma coisa antiga, é uma coisa recente. E as empresas começaram a entender o quanto é a diferença que faz você fazer um planejamento prévio de uma obra, você fazer um cronograma físico-financeiro. Então, eu acredito nisso, eu acredito que pode existir, né, a um curto prazo, curto, médio prazo, essa exigência, né, de que esses profissionais eles tenham realmente que ter essa formação, né, essa pré-formação e essa especialidade na patologia das construções. E quem sabe a gente troca a frase do eu sempre fiz assim, deu certo, por olha, eu já fiz assim e deu errado. Seria ótimo. Seria ótimo. Ia ser ótimo. fantástica essa frase, hein? Olha. Eu, com execução de obra, gente... Já assim, viu muito isso, né? Nossa, às vezes... Assim, aí a gente tem que usar É o cliente Gabriela, né? A gente eu tem sempre que fiz assim, sempre vai ser assim. Utilizar da inteligência emocional para achar uma forma de explicar para aquela pessoa ali, sem desmerecer o conhecimento dela, também a experiência dela. Que tem aquela forma, mas que tem uma outra ali, que é a mais correta. Vamos tentar essa novidade. Você fez, mas assim, vamos tentar desse outro jeito também aqui, porque se der problema, né? A gente tá fazendo assim, resguardado pela norma e tudo mais, norma, né? A gente sabe que tem muita norma que tá ultrapassada, muitas vezes, né? A gente tem que... Não se conversam, algumas não se tem normas, né? Normas de revestimento mesmo, né? Tá bem... defasada. Precisa de uma reforma aí. Então, assim, a gente tem as técnicas construtivas e outra. A gente também, como formado, a gente tem uma noção do que dá certo, do que não dá. E, assim, a partir do momento que você sabe que você tá fazendo, que você tem certeza que você tem como comprovar, né? Nunca vai dar problema. Os patologistas não vão voltar ali pra ver se foi feito, porque não vai dar problema. A Manu falou sobre essa visão e essa oportunidade com o filho dela, né, que vê ela estudando muito. E um engenheiro patologista, um arquiteto patologista, realmente ele tem essa proximidade com a vida acadêmica. Tem que estudar. De muito estudo, e essa é a diferença, né? A gente vê que, por exemplo, um profissional que, sem problema algum, escolhe ir para uma área só de projetos ou uma área só de obra, ele não vai ter essa visão. É muito difícil para ele conseguir ter esse conhecimento e aplicá-lo, né? Porque exige muito estudo, exige você sentar, pegar a norma ali, você poder ler e você poder e às vezes questão de desenvolver tempo essa que área. você, às vezes é questão de tempo que você não tem, porque igual, até um dos palestrantes mesmo, né, na parte estava falando, ele trabalha em obra, né, ele é patologista, mas ele trabalha em obra, ele começa às 7 horas da manhã e para 9 horas da noite, é muito difícil você parar para fazer o curso, é muito difícil, né, você assim, ter um momento de leitura, aquela de estudo. questão de tempo mesmo, e quem trabalha exclusivamente, né, quem é autônomo, consegue gerenciar melhor essas questões de curso, porque vai muito para a parte acadêmica. Igual a gente, né, tem os generalistas ali.
A gente sabe, eu falo assim, uma das minhas grandes referências, assim, até como profissional na área da patologia, que é muito estudiosa, que para mim é uma referência mesmo, a Priscila Velten. Ela foi minha professora e eu sempre vi ela é muito exigente, ela se cobra muito dos outros, mas assim, porque ela quer qualidade, ela quer melhorar as coisas. E aí a gente entra ali na Andipaste também, tá todo mundo procurando melhorar. Ou você vai fazer um curso, quanto mais você estuda, mais você vê que você tem que estudar, que você não sabe nada, porque você pega coisa nova ali. Mas vocês sabem que eu vejo, assim, né? A gente acaba atuando com consultoria, então meio que migra a parte de refazimento, manifestação, obra nova. E eu vejo que isso é geral. Assim, lógico, o patologista ele tem que estar sempre se atualizando, porque ele tem que ter um conhecimento de toda a edificação, dos sistemas construtivos, das instalações, da fachada, da impermeabilização, da cobertura. Ele tem que, pelo menos, ter o conceito, né? Mesmo que ele tenha que direcionar depois, se for o caso, né? Para algum outro patologista especialista. Mas, enfim, o que eu vejo é que as pessoas estacionam. Isso independente da área. Infelizmente, né? Não deveriam, né? E por mais que tenha, realmente, eu acho que obra é pior, assim, é pauleira, né? O pessoal trabalha mais de 12 horas, às vezes de domingo a domingo. Mas eu falo por mim, assim, na questão de... A gente começou com projeto, aí consultoria. Só que a gente faz o projeto e faz questão de ir lá ver como está sendo executado, depois de dar assistência. Aí você começa a ver alguns problemas que você fala, nossa, isso aqui, ou a pessoa executou errado, ou essa solução no projeto não está sendo tão eficiente. Não, então vamos estudar, vamos melhorar. E aí você vai melhorando os processos. Eu acho que se a gente conseguisse fazer isso em todas as áreas, eu não digo nem só construção, porque a impressão que a gente tem é que o pessoal, parece que assim, o nível de informação é mais fácil, né, do que se a gente for pensar antigamente, né, o pessoal tem que ler muito livro, tinha dificuldade, biblioteca, não podia tirar xerox, era um negócio... E hoje a gente... tá tudo na mão. Exatamente. Tudo mas mesmo fácil. assim é o que vocês falaram. Muitas vezes o profissional Estaciona. Tá ali preocupado ou não vê, né? Tá ali muito consumido no dia a dia, sobrecarga. Não, e o pessoal, assim, ó, quem trabalha, principalmente obra, muitas vezes é uma máquina ali, sabe? E... É claro, né? Tirando quando você vai para algumas empresas maiores que até incentivam, dão ajuda de custo, né? Para o profissional fazer uma especialização e tal. O profissional, às vezes, é tão corrido que ele entra numa bolha. Para você sair dessa bolha é muito difícil. Por isso que ajuda, sabe? Quando você resolve. O que fez eu sair... Eu tava numa bolha. O que fez eu sair da bolha foi eu ir fazer uma fui fazer uma pós-graduação com professores maravilhosos que dividiam, diferente daquela cultura de faculdade que os professores parece que têm medo de passar, dividir certas coisas que eles te veem como concorrente, né? E os colegas também, porque eles ainda estão ali na faculdade, estão inseguros, né? Um competindo com o outro. Aí eu fui fazer uma pós-graduação onde os professores eram extremamente, sabe, dedicados, não tinham medo e, pelo contrário, compartilhavam, ajudavam. Mesmo depois da aula dele, estava ali no grupo, se a gente postava alguma dificuldade, os colegas todos participativos. Gente, eu tô com um tal problema, me ajuda aqui. E eu sempre, sabe, eu sempre fui disso. Gente, olha, igual quando eu formei... Tá precisando de alguma coisa? Liga, fala assim, Manoel, você pode me ajudar com isso? Exatamente. Eu não tenho medo. Meu primeiro trabalho na construção civil, meu primeiro patrão, ele tinha mais de 30 anos de formado. Primeira conversa minha com ele foi, ele falou assim, olha, o que eu puder passar de conhecimento pra você, eu vou passar. Eu não tenho medo se um dia você for minha concorrente, porque se você for e estiver fazendo tudo certo, porque foi eu que ensinei, vai melhorar o mercado. Eu vou me encher de orgulho. Sim. Então, assim, e aí exatamente. E ali na pós, então, assim, você não pode ficar parado, estacionado num lugar só, igual eu, né? O que me fez sair da bolha foi a pós-graduação. Aí eu continuei isso com a Edipate também, que a gente fala assim, família, ninguém entende muito, mas quando você participa, quando você tá ali, você entende o que é família Edipate, porque você tá ali dentro, né? Eu também vivi essa bolha, sai da bolha. Eu me formei em 2006, trabalhei ali na construção, depois... Por alguns motivos, eu fiquei estagnada, né? Vou ser mãe, vou trabalhar na família e tal. E quando me vi necessário que eu fui para o mercado de trabalho, eu fiquei apavorada, né? Então, por que a gente está falando isso? Porque se tem alguém que está escutando a gente que tem esse medo, não tenha. Porque, assim, você começa a estudar,
E você vai vendo que isso vai virando uma rotina para você vai adquirindo conhecimento, vai pegando força, e você se envolvendo em grupos como o nosso, por exemplo, dos patológicos, ou da ADEPAT, ou de outros que existem aí para fortalecer a categoria. A gente consegue... Com essas pessoas, né? Olha, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe. Então, mesmo, vamos se fortalecer, vamos nos fortalecer, né? Para que a nossa categoria, engenheiros, arquitetos e a construção civil possa ter ganhos importantes. Porque, assim, a gente relaciona muito a construção civil, né? Como um corpo humano, como a medicina. Só que um médico erra com um paciente, ele perde de uma vida. Se nós errarmos... a gente não tem chance, a gente até escutou isso no evento agora da ANAPAT. O engenheiro, ele não pode errar, né? Então, se a gente adquire conhecimento, a gente estuda para isso e se fortalece, se une, a gente consegue resultados muito melhores e aí a gente não vê mais o que está acontecendo. Com certeza. Como diria Jéssica Pacheco. Isso né? aí. Como é que eu já ia até falar, acho que essa pessoa lá ouviu no nosso podcast. A gente esquece a Jéssica toda vez. Sempre na a PhD. Jéssica. Ela veio aqui, qual foi a frase que ela deixou? Ela falou assim que a imperícia... A nossa imperícia mata mais do que uma imperícia médica. Né? Né? E isso ficou muito gravado. Isso aqui não acaba mais, assim, não sai mais da cabeça, né? Porque ela veio falar justamente quando teve o problema do terremoto na Turquia, a questão dos dimensionamentos e tudo mais. E ela deixou isso muito, né, enfatizado, assim, e realmente é o que vocês falaram. Não o que a Débora falou, não que uma vida não tenha o seu valor. Sempre tem. O médico que diagnostica errado, Deus ele me livre, acaba... a gente não quer, né? Que Nem vai um pai, uma mãe, uma irmã qualquer. Mas do engenheiro e do arquiteto, as consequências são são muito maiores. Porque a gente até relacionou, inclusive na Turquia, que foram mais de 50 mil mortos. Porque não tinha fiscalização nenhuma. E o prédio deles lá, a sede do setor... Ficou em pé. Ainda bem, né? Porque senão seria uma vergonha. Porque por ser zona de terremoto, eles tinham obrigatoriedade, eles eram obrigados a dimensionar para isso, né? E muitos edifícios não foram. E lá não foi só a questão de dimensionamento, qualidade de material. O pessoal pegava, assim, pedaço de viga, esfarelava na mão, porque não era o material adequado para construir uma estrutura. É complicado, né? São vários fatores, né? Se a gente for falar, fica de 3 dias, né? Exatamente. A gente vai achar muito problema. Bom, a gente falou bastante aí, eu não sei, mas se vocês quiserem comentar com a gente, o que faz um patologista? O que faz um patologista? Bom... É igual eu falei, a gente pode, assim, até rolou aquela pergunta, né, tem algum patologista especialista? É claro que tem, porque cada um tem uma afinidade ali, né? Sentindo mais afinidade em uma determinada Cada um tem uma afinidade, né, igual impermeabilização mesmo, vocês que trabalham, vocês são patologistas da impermeabilização, né, vocês trabalham, avaliam, temos os estruturais, né? Quem já é ali mais para estrutura de concreto armado tem uma facilidade maior, né? A gente tem aí... eu gosto bastante de perícias, né? Auxiliar técnico, essa área de engenharia legal, engenharia condominial, né? Inspeção, manual, tudo que envolve isso. Só que, assim, é uma área também, a engenharia... diagnóstica, né, patologia das construções, é multidisciplinar, porque assim, muitas vezes, eu vou pegar ali uma inspeção predial ali de um cliente, porque a inspeção, ela pega o sistema como um todo, mas chega ali, né, aí tá com um problema, por exemplo, estrutural. Eu trabalho com estrutura, será que eu vou entregar para o meu cliente algo bom? Aí não, mas eu sei que a Natália Linhares, ela é especialista nisso, aí eu vou chamar aquela colega para trabalhar com aquilo, né? Aí, não, de repente, nossa, eu tô com uma fachada que tá tendo um desplacamento, aí o que eu vou fazer? Nossa, eu sei fazer, mas eu tenho um colega que ele vai ter umas soluções melhores pra gente entregar. Vai chamar o Brits, o Felipe Lima, a Júlia, pessoal que tá aí. Então, assim, a gente ainda tem essa questão também de abrir... Eu sempre penso, a gente entregar o melhor para o nosso cliente. E quando a gente quer entregar o melhor, a gente não pode querer abraçar tudo.
tudo. Então, é onde, assim, alguns outros profissionais são de obrigatoriedade. Quando a gente vai falar, né, de inspeção predial, eu tenho que ter um engenheiro mecânico ali para ver as máquinas, elevadores, eu preciso de um engenheiro eletricista, né, dependendo da perícia, eu preciso de um topógrafo. A gente tem que saber delegar, valorizar os especialistas. Os especialistas, sabe? Porque a pessoa, ela se dedicou, ela estudou para aquilo ali, né? Então, vamos valorizar e enriquecer o seu trabalho também, chamando uma pessoa que é especialista. Mas como a gente sempre fala, o trabalho colaborativo, né? Sim. E eu acho que, eu não lembro se foi o Sonsini que falou, mas eu ouvi também de alguns colegas, assim, quando a gente se forma, né, seja arquitetura ou engenharia, muitas vezes a gente é habilitado, né? Que nem a Emanuele falou, a gente é habilitado a fazer um projeto de estrutura, a avaliar uma estrutura. Você é habilitado, mas você é capacitado? Exatamente. Eu sempre falo, no meu caso, eu não faria um projeto estrutural, por mais a mesma coisa você tirar a carta de motorista, a carteira de motorista, né? Você recebe a habilitação, mas aí você vai tem a capacidade. Uma carreta, né? Exatamente. Mas assim, até de uma forma até prática em relação ao patologista, né? O que seria o patologista? A gente volta para a medicina, o médico. O médico, para ele, um clínico geral. Então, para ele poder ajudar aquela pessoa que está passando por aquele problema, está doente, ele precisa conhecer essa doença. Ele precisa saber quais são os sintomas, como que ela se comporta, como que ela se apresenta. E aí, sim, através dessa identificação, dessa análise, de uma anamnese, através de um exame diagnóstico, ele vai conseguir elaborar um tratamento. Então, o patologista, ele, de uma forma geral, ele vai ter esse tipo de trabalho, conhecendo as doenças e propondo, no final, um tratamento. De diversas formas, a gente pode falar de vários tipos de serviço, mas de uma forma genérica, o patologista, ele atua dessa forma. Legal. A gente sempre fala, né, que tem aquela coisa o Gross fala muito isso, né, do investigativo, né? Exato. Então, a gente tem uma situação, problema, lógico, né? Dentro do que o Gui falou, dentro de um básico, né? Então, você recebe essa demanda, você tem que fazer um estudo, né? Essa anamnese aprofundada. Então, você precisa analisar documentos, analisar a situação, né? A vistoria é muito importante, então não dá para mandar uma outra pessoa, você precisa vistoriar. A conversar com as pessoas envolvidas, né? As pessoas que participaram da construção, síndicos, zeladores, né? Que fornecem muita informação. E aí, a partir disso, você consegue criar, desenvolver um diagnóstico, verificar se é necessário fazer ensaios ou não e direcionar, né, para que seja feito um tratamento para essa edificação. Então, esse passo a passo, né, para quem quer entrar aí para a área, é muito importante. O que a gente faz é isso mesmo, a gente faz um processo de passo a passo, de identificação do problema, buscando, igual a Emanuele falou, a causa, né, porque não adianta a gente tratar de forma paliativa, identificar por que aquela manifestação patológica está ocorrendo na edificação, identificado isso, aí destinar aí pro... Que nem o Guilherme comentou, e é bem legal essa analogia, né, pro pessoal, Sim, a questão de você ter um clínico, mas o clínico vai te pedir vários exames, você vai fazer vários ensaios. Ou vai te encaminhar para um especialista, exatamente. Né? Aí ele pode até chegar num diagnóstico e vai encaminhar, né, sei lá, é um problema no coração, né, vou indicar vou envolver um cardiologista. Se o pessoal que tá assistindo e tá se interessando pela área, né, em casa, minha mãe queria que eu fosse médico. Né? Então, se você está escolhendo engenharia ou arquitetura... Tem a ver com medicina. Tem a ver com medicina. Então, no final, você vira para sua mãe... Vai ser médico de algum jeito, de alguma forma. Mãe, eu não fui médico das pessoas, mas eu fui médico das edificações. Exatamente. Isso aí. Uma hora passa rápido, né? Falei pra vocês, gente, passa muito rápido, a gente acaba nem vendo. Se deixar, nossa, vai o dia inteiro. Acaba nem vendo, né? E uma coisa que a gente sempre pede aos nossos convidados é que deixe aí uma mensagem para quem nos assiste, para quem nos acompanha, que quer aí ingressar na área de patologias, né? O que ele deve fazer, como que ele deve aí seguir um cronograma de estudos, né? A gente falou bastante disso, que é super importante. Estudar, né? Então, deixem aí, cada um deixa o seu recado. Vou deixar aí as meninas nós. primeiro, vai. Primeiras damas. Ai,
primeiramente, se você decidir que é isso que você quer para sua vida, então se dedique, né? Não desista dos seus sonhos. Todo começo ele é difícil, toda mudança ela exige um pouco mais de força para você conseguir seguir. Então, estude, crie uma disciplina, né, para que você tenha um cronograma de estudo dentro do seu dia. Com planejamento e disciplina, você vai chegar lá. Legal. Emanuele? Eu que eu gostaria de falar assim, pra você nunca subestimar algo que você não conhece, pra você sair da bolha, sabe? Conhecer áreas novas, estudar, se manter conectado. Hoje a gente vive num mundo de network, você não vive mais sozinho, você não trabalha sozinho. Quando você se abre, né, pro network, pra valorizar, conhecer outras pessoas, né, ter uma equipe, estar em contato com outras pessoas, porque o maior ignorante é aquele que acha que sabe tudo. E aí, quando você acolhe, abraça que você não sabe tudo, você se abre, né, a valorizar mais os seus colegas, aprender com eles, ou a estudar mais, né. Nunca é tarde, né, pra gente aprender, pra gente achar uma área nova. Às vezes a gente, na engenharia civil, fica tão defasado ali, né, fica tão insatisfeito, de repente, com aquilo que a gente tá trabalhando. Se abra pro novo, vai, sabe, procura uma instituição de ensino legal, às vezes você encontra uma equipe ali de parceria, mas assim, sai da bolha, sabe? Não acha que você... já foi aquela época de engenharia e arquitetura, ou é projeto é obra. Acabou, gente. Tem tanta área de atuação, né? Tem tanta área de atuação. Procura estar sempre se atualizando, né? Aquela humildade de saber, quanto mais a gente tem essa consciência de que a gente não sabe tudo, mais a gente tá aberto a aprender. E isso traz, igual nós mesmos, né? Trouxe para nós aqui um grupo que somos grandes amigos, a gente se apoia, sabe? A gente tem prazer, né? Crescemos juntos também. Isso por uma mentalidade aberta. Então, assim, tenham a cabeça de vocês aberta, sabe? Saiam da bolha. Isso aí. Agora, Guilherme, para encerrar... Para encerrar, eu vou contar uma coisa que eu conto para poucas pessoas. Mas, por exemplo... Agora vai espalhar, hein? Todo mundo vai saber agora. Todo mundo vai saber. Mas pode não parecer, mas, por exemplo, eu desde quando eu era adolescente, na escola, até depois quando entrei na faculdade, eu nunca gostei de estudar. Caramba. Mas onde eu tô agora? Por uma área de um patologista, né? Você entendeu? Mas uma coisa, por exemplo, que eu sempre tive foi uma certa ambição para desafios. Você gosta de ser desafiado, né? Gosto de ser desafiado. Então, se o desafio é estudar, então eu vou ter que estudar. Não vai ter jeito. Então, uma coisa que eu repasso pro pessoal, às vezes, acha que é um bicho de 7 cabeças, você ficar estudando e tal, e não sei o quê. Mas olha só isso aqui. Procure uma rede de apoio. Você tem uma rede de apoio dentro das instituições de ensino, como a Manu falou. Tem a ADEPAT, tem tantos outros lugares, e a gente sempre faz muito quando a gente quer uma coisa, né? A gente não tá nem aí com as dificuldades. Então, se você quer muito, né, fazer parte desse time de profissionais que querem fazer diferença, que querem mudar a engenharia, e a gente muda somente com a educação. É verdade. Né? Então, é uma dica que eu deixo. Até no nosso perfil mesmo, a gente divulga cursos lá, sabe? Independente de qual seja a instituição de ensino. A gente divulgaram lá, né? Até comentei. Sim. Porque muitas vezes a pessoa quer uma especialização e ela não sabe onde procurar, não sabe uma instituição de confiança. Quando a gente sabe de eventos de engenharia, a gente divulga cursos, tudo assim, a pessoa não sabe onde procurar, tá lá, né? E as engenheiras não tá. O canal da Exatamente. Uma coisa assim, é que às vezes as pessoas, elas escolhem ficar sozinhas. E você ficar sozinho, você quase que, né? Você não evolui, né? Você não evolui. Então, a ideia é que, se você tá ouvindo isso, não fique sozinho. Saiba que a gente tá aqui, né? As meninas estão aqui, tem tantos outros lugares onde a gente consegue... Dividir para somar. Dividir para somar. Eu sempre falo assim, sozinho a gente chega lá, mas junto a gente vai mais longe. Vai mais longe, exatamente. Isso aí. Então, gostei, excelente as mensagens. Muito bom, gente. O papo muito legal, rendeu bastante, com certeza vai agregar muito, né, Gi, para a parte de patologia. Sim. Importante não só, né, a questão de patologia, mas relacionamento, que é algo que a gente bate firme aqui também. Acho que relacionamento e estudar, né? Acho que
Na nossa área de construção não tem jeito e você tem que estar preparado. Existe a insegurança, né, que a Emanuele falou, a Débora comentou também, existe a insegurança das vezes a gente mudar de área ou de querer empreender e tal. Tem que abraçar a causa e tem que estudar, não tem jeito, né? A gente vai para o mercado preparado, por mais que a gente tenha aí parceiros, né? Essa questão da parceria ajuda muito a gente reconhecer e valorizar, né, o trabalho do outro, como a Manu comentou muito bem, né? Que nem eu falei, eu jamais vou pegar um trabalho de reforço estrutural. Eu vou, poxa, antes de impermeabilizar, vai precisar reforçar, vou procurar um patologista, um engenheiro calculista e fazer essa parceria para oferecer o melhor, né, para o mercado e para os nossos clientes. Porque você é a frente do cliente, né? Exatamente. Você é a linha de frente. Então, não importa que o time que você tenha, os parceiros que você tenha, é o seu rosto, é a sua empresa, é a sua marca, né? Exatamente. Então, isso é importante. E, gente, parceria gera parceria, né? Hoje você indica um, amanhã ele te indica em outro lugar e outro. E assim vai crescendo, né? Todo mundo cresce junto. Não, e abrir espaço, né? Porque assim, você se especializou em algo, né? Quando você abre a porta para outro, aquele outro abre. É tão bom a gente ser reconhecido por aquilo que a gente se dedicou, né? A trabalhar, ter reconhecimento. Ter reconhecimento da nossa dedicação, né? Exato, isso é importante. Então, acho que o recado tá dado. Com certeza. Show de bola. Agradeço vocês terem vindo. Parte, né, dos patológicos. Aí se sintam também abraçados, né? Representados, muito bem representados aqui. Né? E eu gostaria que vocês deixassem aí também as redes, né? Redes sociais. Tanto dos patológicos quanto de vocês, se vocês quiserem deixar para o pessoal também seguir e acompanhar o trabalho de vocês. Vocês podem encontrar a gente no @ospatológicos, né, no Instagram, então é bem fácil. No final, na base do nosso grid, também tem a nossa história, né, de cada integrante. Legal. E o Insta de cada um, mas o meu aqui é @EngeCivilGuilhermeBorges, Débora, Dias.1310 e Manu? @emanuele.engcivil. É isso aí. Legal. A gente também compartilha esse conteúdo lá, a gente fala um pouco mais do nosso dia a dia, mas nos patológicos é muito melhor que a gente se junta e é família, né? Legal, isso aí, muito bom. Legal. Muito bom. Gi, sua rede social? Enge.gisele com i.azevedo. Isso aí. @menezesma, @impersolutions. Também sigam os nossos apoiadores, né? Gratidão a eles, né, Gi? Isso aí. Vamos lá, gente. Sigam a Procrio, a Suprema, a Soncine, a Impersolutions, mais uma vez. Isso aí. E a IDD também, pessoal. Grupo IDD. Isso aí, o Grupo IDD também. Aí com vários cursos, os meninos comentaram muito sobre isso, a importância da gente especializar, né? Cursos de extensão, curso de especialização. Então, é importante aí para nossa área, para boa engenharia, né? Que tenhamos aí no mercado profissionais especializados, né? E não deixem de seguir, claro, se inscrever no canal, porque a gente vê muito que o pessoal visualiza, assiste, compartilha, mas porque às vezes não se inscreve. Né? Não se inscreve. Então não deixem de se inscrever, já ativem o sininho lá para não perder nenhuma novidade. Isso aí, tá bom? pessoal. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada e até mais. Tchau!